Bom dia, tudo bom com vocês? Eu não tô vendo que vocês estão bem, para falar bem a verdade. Eu ia colocar uma música no começo, essa música, ela era, sabe aquela música antiga que a gente cantava? Não sei quão novos vocês estão na fé, mas no começo a gente sempre cantava muito aquela música, Somos um Pequeno Povo Muito Feliz. Nossa, ela é repetida em todas as igrejas conhecem ela, porque a gente repete muito. E aí parece que quando o Dani falou no começo, a gente é um pequeno grupo hoje, e aí eu lembrei dessa música. Só que eu não consegui associar a felicidade aqui hoje. Na verdade, para mim, vocês estão muito tristes. Eu não sei o que aconteceu na semana de vocês, mas vocês parecem não tão bem para mim. Então, eu não vou colocar uma música aqui para vocês, que ela fala muito sobre como eu estava me sentindo durante a semana, que talvez seja como vocês estão se sentindo essa semana. Então, vou tocar ela. Vocês não tem vídeo, mas é uma música muito bonita. É uma música que eu ouvi durante toda a semana. E ela me ajudou muito no percurso que eu estava sentindo. Então, preste atenção na letra, medite sobre ela, porque eu espero muito que ela fale no seu coração, assim como ela falou para mim. Eu acho que tem como fazer do celular para cá, né? Não acredito que sim. É que o moço fez da última vez. Abaixa todos os keyboard lá. Esse aqui? Não, mais da esquerda. Aqui? Isso, tudo. Para não dar o barulho. Agora bota. Oh, não dá, não. Não dá? Não dá. Meu celular não vai. Então não vai não. Certo. Essa música... Volta o keyboard lá pra mim. Essa música eu vou colocar lá no grupo, mas não é porque ela não vai ser tocada que ela não é por ser bonita. Ela fala sobre um homem que ele caminhava, e toda vez que ele caminhava ele se sentia muito mal porque estava muito difícil para ele a caminhada. E eu escrevi uns trechos da música dele, que ele fala que, primeiro, o sol castiga muito ele, está muito forte o sol, ele não está mais conseguindo andar. Outra parte que ele fala é que ele perde o chão dele, às vezes, ele não sabe para onde ele tem que ir, ele fica perdido. Em outra parte da música, ele diz o seguinte, que o pensamento que ele tem começa a escurecer a visão dele, ele parece que não está chegando luz no fim do túnel, parece que está tudo muito fechado, muito nublado. Outra coisa que ele diz é que ele não sabe onde pisar, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu não estou agora? O que eu faço? Para onde eu tenho que ir? E em cima do sol castigando ele, muito forte. E no final ele fala o seguinte, ele sente cheio de pessoas ao redor dele, mas ao mesmo tempo ele se sente tão sozinho que parece que ninguém compreende ele. Então essa música é sobre a caminhada que ele estava sentindo durante a vida dele. E foi muito como eu estava me sentindo durante essa semana. Eu não sei se vocês têm o hábito de escrever em alguma coisa, como vocês estão se sentindo, mas eu tenho. Sempre como forma de oração, na verdade. E aí, desde faz umas 2 semanas atrás, que eu não estava me sentindo muito legal. E eu escrevi... Tá. Na quinta-feira, eu falei o seguinte, eu sempre começo com Oi, Pai, tipo, para Deus. Eu falo assim, Oi, Pai, hoje eu estou triste. Triste porque eu não confio. No sábado, eu falei assim, Oi, Paizinho, hoje, no sábado, não acordei tão bem quanto no sábado passado, mas eu acho que eu estou bem, e eu não estava bem. Eu peguei o carro, quando eu perguntaram assim, como é que foi a semana? Nossa, eu quase que desabo no carro, quase que eu começo a chorar, e o sábado não foi legal, mas eu insisti dizendo, não, hoje o sábado tem que ser bom. Aí, eu passei de domingo e escrevi na terça, dizendo que eu já estava com sono, mas estava me sentindo um pouco melhor, estava me sentindo bem. Aí, na sexta-feira, de manhã cedo, sexta-feira, semana passada, eu falei o seguinte, Oi, Pai, hoje eu estou bem, eu confio em Ti. Aí eu me pergunto assim, será que eu confio mesmo em Ti ou será que eu confio porque eu não estou precisando nesse momento? Não sei se você faz essa pergunta, mas será que eu confio em Deus porque as circunstâncias estão favoráveis? Ou eu confio em Ti porque eu realmente confio em Ti? E aí, no final da tarde, não sei se todos sabem, mas eu fui demitida. Então, começou a semana assim, quer dizer, finalizou a semana assim. E logo perto de entrar no sábado, sabe, como se fosse para testar. Será que
eu comentei com a minha família e tal, e aí a minha mãe falou o seguinte: nossa, é a mesma coisa que aconteceu com o Matheus, meu cunhado, umas semanas atrás, porque ele também foi demitido na sexta-feira. E aí a minha mãe falou o seguinte: será que às vezes parece que é Satanás falando assim, você vai comemorar agora o sábado, a entrada do sábado, sabendo que foi uma situação tão ruim para você, sabe como fosse meio que testando? E aí eu assemelhei isso com o meu cunhado. Aí tá, então na sexta-feira, no começo do dia eu falei que eu estava bem, aí no final da tarde eu já não estava bem, porque eu fui demitida. E aí no sábado eu falei assim que eu não quero duvidar dessa vez, que eu quero que seja diferente, eu quero confiar em Deus. E me sentindo mal. E aí, durante a semana, foi oscilações. De manhã eu estava muito feliz, de tarde eu estava muito triste, às vezes eu chorava, às vezes eu ficava desesperada, às vezes ficava com dor no peito, enfim. E aí, foi esse meu percurso durante a semana, e eu fui escrevendo no diário para ver como é que eu estava me sentindo. Às vezes eu fazia vídeos para que eu pudesse me lembrar como é que estava sendo essa situação, para depois ver de novo no passado como Deus me susteve, para não duvidar dessa vez. E, enfim, assim foi a minha semana de caminhadas. Eu não sei como foi a semana de vocês, eu não sei se foi boa, não sei se você está se prolongando num problema que parece que você não está achando uma solução. Eu também não sei se você está com dúvidas sobre como vai ser o futuro, ou se tem uma coisa te irritando, eu não sei. A única coisa que eu sei é que você não parece bem. Pessoas que costumavam a sorrir não estão sorrindo, pessoas que costumavam a brincar não estão brincando. Então não parece que a gente está sendo um pequeno povo feliz, parece que a gente está sendo um pequeno povo muito triste. Mesmo a gente tendo notícias muito boas de Deus. E eu acho que isso eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu quero abrir com vocês, e eu quero realmente que vocês abram a Bíblia, porque quando vocês tiverem desânimo mesmo, peguem esse texto para vocês refletirem, assim como eu refleti essa semana, para que dá um gás, sabe, diferente na gente. Então, abram a Bíblia de vocês em Tiago. Tiago é o meu livro favorito. Eu gosto muito de Tiago. Tiago, ele está antes de 1 Pedro, depois de Hebreus. Tiago 1, versículo 2. Ele fala o seguinte. Todos? Já? Ele fala assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser tão completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que nada lhe falte. Tiago, quando ele estava falando aqui, ele estava falando para uma igreja que elas estavam em um lar de pessoas não cristãs. Então, estava no começo da sociedade cristã, e quando ele viu essa carta, para as pessoas que estavam passando dificuldade na sua família. Então, tinham pessoas que não aceitavam eles, que não compreendiam, eles não estavam em tempo de peregrinação, de fugir, mas eles estavam de conviver com pessoas que não entendiam eles, que prejudicavam eles, sabe? E é por isso que logo depois ele fala que se você precisa de sabedoria para lidar com essas coisas e com essas pessoas, eu vou te dar, no caso Deus. Eu quero que vocês abram também em outra situação, quase que o mesmo texto, em Hebreus 12. Doze e 11, ele fala assim, Hebreus 12, Hebreus 12 e 11, fala assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça.
Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para seus pés, para que manco não se desvie, mas seja curado. E você, lendo os dois textos, tanto o de Hebreus, que é uma página antes e uma página depois, eles parecem se complementar. Porque primeiro ele fala, não fica triste quando você passa por essa dificuldade, porque essa dificuldade ela vai te moldar para você ter o final que Deus quer, que é ser parecido com Ele. O objetivo de Deus aqui nessa terra, gente, é principalmente, a gente sabe que aqui essa terra ela é uma escola pra gente. Então, tudo que você lida, as provações que você lida, é para você ser mais parecido com Deus. Então, se está passando por alguma dificuldade, alguma coisa que está prejudicando, lembra do que Tiago disse. Ter motivo de grande alegria por passar por essa aprovação, porque você vai produzir frutos por elas. E Tiago 12 falam a mesma coisa. Levante as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos, porque isso que vocês estão fazendo é a disciplina de Deus para que vocês possam produzir um fruto. E isso ficou na minha cabeça, Tiago fica muito mais porque é um texto que eu gosto muito, então sempre que eu passo uma dificuldade eu lembro muito dele. E eu sei, gente, como é difícil, porque, como eu disse, a minha semana não foi fácil, mas também não foi assim complicada, assim como muitos devem ter, provável, mas foi difícil para mim. E aí, às vezes eu pensava assim, sabendo que o fim principal de Deus aqui com a gente é que a gente possa ser perfeito, parecido com Ele, ser santo como Ele é, que aqui nessa terra é para a gente ter uma escola, eu fiquei pensando, nossa Deus, eu quero muito que acabe, tipo, não... Eu sei que parece, não pense que eu esteja menosprezando, mas às vezes a gente dá vontade, nossa, eu só quero que finalize. Eu não sei se é o sentimento que pessoas que têm depressão têm, mas não é de, como eu posso dizer, não é de desespero, mas é de cansaço, sabe? Tipo, pra que tentar, sabe? Podia ser mais fácil. Se eu tivesse certeza de que ia estar tudo certo, podia finalizar agora a minha vida. Não, tá tudo bem, não tenho problema com isso. Só que aí eu penso que ao mesmo tempo que seria mais fácil, com que cara eu encontraria Jesus? Porque se eu estou pedindo para Ele parar esse sofrimento, que é a aprovação, que é para me fazer ser uma pessoa melhor, e eu não consigo chegar ao final dela, vocês concordam comigo de maneira óbvia que eu não consegui consegui fazer o fruto. Me compreenderam? Se a aprovação ela te faz produzir um fruto, seja do amor, perseverança, longanimidade, os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5, se você não conseguiu chegar até lá é porque você não conseguiu concluir a jornada. Então, se você desiste, no meu caso, não estou falando de depressão que eu não sei se eu tive, não sei se eu tenho, mas no meu caso eu queria desistir antes porque é muito mais fácil não passar por uma aprovação. É difícil, é chato, é cansativo. Lembra da música que vocês não ouviram, mas que eu comentei para vocês? É um sol escaldante, meus pés estão vacilantes, eu não consigo encontrar ninguém para desabafar. Com as outras coisas que eu falei? Eu não sei qual é o caminho certo que eu estou seguindo. Será que vale a pena tudo isso? E eu fiquei pensando, e aí isso que eu fiquei meditando, dizendo, às vezes eu queria que só finalizasse, não queria ter esse fruto, porque eu não queria passar por essa aprovação. Mas se ela é necessária, me ajuda a passar por ela, porque eu sei que no final vai produzir esse fruto. Eu quero continuar com vocês. Vocês estão marcando esses textos para quando vocês tiverem essa dificuldade, vocês lembrarem esses textos? Eu acho bom. Tá. Então, vamos lá em Filipenses agora. Filipenses 2:5 concretiza aquilo que eu falei para vocês, que o objetivo final de Deus é nos fazer ser semelhante a Ele. Ele não faz a gente passar por dificuldades por prazer, mas é que a gente possa aprender como uma criança numa escola. O Stertzinho vem para a gente aperfeiçoar o nosso caráter. E ele fala assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo de forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Na verdade, ele se esvaziou e assumiu forma de servo. E a gente lembra, durante a vida de Jesus, que ela não foi fácil. Na verdade, teve momentos que ele queria até desistir,
por ser tão pesado e tão angustiante, por estar no deserto e não conseguir ter em quem compartilhar essa dor. Mas só que o Paulo fala de que é para a gente ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus teve. Poderia ser mais fácil? Ele poderia continuar no céu? Poderia. Mas por amor a gente, ele fez isso. E a gente, por amor a ele, nessa tentativa de ser semelhante a ele, como a gente está se sentindo? Eu sei que todos nós temos problemas. Todo mundo tem problema. Eu sei disso. E não sei se... Eu creio, não estavam todos aqui na quarta-feira quando o pastor falou. Mas teve uma coisa bem legal do que eu falei, que o pastor falou. Ele disse o seguinte, que é essa comparação mesma que eu vou fazer com vocês. Se colocassem os seus sonhos com os sonhos de uma pessoa que não conhece a Cristo, o quão diferente eles seriam? Se colocassem os seus problemas perto de pessoas que não conhecem a Cristo, o quão diferente eles seriam? Agora, para o texto de hoje, a pergunta que eu vou fazer para vocês é: se colocassem a cara de vocês passando por problema, do lado de pessoas que estão passando pelo mesmo problema ou com problemas semelhantes, qual seria a diferença? Será que você não está reagindo da mesma forma que pessoas que não conhecem a Cristo estão reagindo? Eu sei que é difícil, volto a dizer, mas a gente é chamado para ser sal, a gente é chamado para fazer a diferença. E se você está igual pessoas que passam pela dificuldade, o que você tem de diferente? Se você não tem esperança, o que você tem de diferente para o mundo? E eu pensava isso constantemente, então era uma coisa que eu sempre tentava controlar na minha cabeça, dizendo: eu não posso ficar triste, eu não posso aparentar tão triste porque eu não tenho nada do que ficar triste. Vocês entenderam que não é uma questão de fingir, mas uma questão de mente, de entender o porquê que eu estou passando por isso? Não é porque eu fiz coisa errada, mas é porque eu sou errada e Deus precisa me consertar desse jeito. Então, por isso que ele fala, toda provação tem que passar por alegria, porque é para o final você ficar bem, para o final você ficar certinho. Porque se não for assim, você não vai ficar bom, você não vai ficar certo. A Marisa uma vez me contou uma história muito legal de uma criança, que eu não sei se todos vocês sabem, mas eu vou contar porque eu achei muito legal e eu sempre uso ela. Tinha uma criancinha que ela sempre gostava muito de uma história. E aí eram os irmãos assim, e a primeira pessoa que levantasse a mão dos irmãozinhos era a pessoa que ia escolher a história da noite. E aí sempre era a menina que levantava a mão primeiro e falava que ela queria a história de José. Sempre. E todos os dias era ela que levantava a mão. Aí os irmãos estavam cansados de tanto ouvir a história de José, não aguento mais ouvir a história de José. E aí o tempo foi passando, aí os irmãos falaram assim: olha, eu acho que ela está apaixonada pelo José. Aí o pai dela foi lá, chamou ela e falou o seguinte: olha, filha, você está apaixonada pelo José da história? Aí ela falou assim: tô. Aí o pai dela falou assim: mas o José já morreu. Aí a criança falou assim: eu sei, mas é que eu quero alguém assim como o José. E aí o pai dela falou o seguinte: olha, então é melhor você se preparar, se cuidar, porque Deus não vai mudar ou estragar José nenhum para ficar como você tá. Eu ainda sou solteira, então eu ainda posso refletir nessa música, nessa história. Você não sei aí, mas eu posso. Então, a pessoa com quem eu gostaria, que eu mais admiro se eu fosse me casar, seria com Paulo. Por uma infinidade de coisas que eu admiro nele. E quando eu tento comparar a minha vida com a de Paulo, eu falo: o que eu tenho? Tipo assim, acho que Paulo iria ser estragado perto de mim. Do jeito cômoda que eu sou, egoísta como eu sou, do jeito preguiçosa que eu sou, eu ia ficar com esse cara, ele não ia me aceitar como esposa. E eu quero que vocês relembrem comigo as coisas que Paulo passou, só para vocês relembrarem do sofrer dele. Então, ele fala isso lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 11. No começo do título, ele fala assim:
os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Não foi sofrimentos porque ele fez coisas erradas, foram sofrimentos pelo que ele amou. E aí ele começa relatando sobre as coisas que ele passou. E aí você pode, a partir do verso 24, ver: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites com varas. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigo de cidade, em perigo de desertos, em perigos de mar, em perigos de falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, entre falsos irmãos, entre trabalhos, fadigas e vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Gente, o que é a minha semana tendo uma casa, comida, comparado com Paulo? Então, assim, se fosse assemelhar a historinha de com quem eu queria me casar com Paulo, né, se eu fosse aplicar essa história na minha vida, eu senti vergonha de como eu estava me passando. E eu não sei como era o semblante de Paulo sempre que ele passava por isso. Mas se ele passou por isso mais de uma vez, quase que por vontade própria, a gente pode perceber que ele não se arrependeu nenhuma vez. E ele fazia isso por amor às pessoas. E isso que acho que mais meu coração fica feliz toda vez que eu vejo as histórias de Paulo, porque ele fazia isso com muito amor. Toda a repreensão que ele fazia, ele tinha em vista as pessoas com quem eram destinadas as cartas. Ele fazia de tudo por essas pessoas. Fazia de tudo pelo Deus que ele acreditava. Eu quero, indo para a reta final, falar lá em 2 Coríntios também, versículo 13. Como disse Paulo, na sua forma maravilhosa de amar as pessoas, falou o seguinte: procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Outra saudação, outra despedida que a gente pode ter na Bíblia está lá em 1 Tessalonicenses 5. Primeira Tessalonicenses 5, 16 fala o seguinte: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tem um livro que eu estava lendo essa semana, ele fala sobre cristão radical. E aí, no 2º capítulo, ele fala sobre semelhança com Cristo. E aí tem uma coisa bem legal que eu achei, que ele diz o seguinte, que o propósito realmente de Deus na nossa vida é ser parecido com Ele. E ele fala isso que a gente pode ver na criação, que Deus fez a gente a imagem e semelhança dele. Era para a gente ser igual a Ele, em todos os aspectos. Só que a gente caiu. E aí a gente caiu, ele veio aqui no mundo para restaurar, no caso da justificação, né, por meio dele ser parecido com ele. Então agora a gente tem a chance, pelos méritos de Cristo, de a gente ser parecido com ele. Aí a gente também tem o terceiro passo, que é a glorificação final. Então, Deus, de todas as formas possíveis, o objetivo dele é fazer você ser parecido com ele. Não conseguiu ser da criação, porque nós caímos, mas será na glorificação, quando nós finalmente seremos parecidos com eles, em todos os aspectos novamente. E se esse é o principal objetivo dele, a gente pode entender que
e dá mais valor ainda no verso 18, desse mesmo capítulo que eu falei para vocês, que ele diz, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Então, o objetivo final é fazer você ser parecido com Ele. Tem uma outra música que eu gosto bastante, que é a música que eu ouvi durante essa semana bastante. Na verdade, assim que eu fui demitida, eu escutei ela e comecei a chorar, porque para mim fazia muito sentido tudo, sabe? Não vou colocar aqui agora, mas eu vou falar para vocês o que a mensagem fala. E eu ouvi tanto ela, que eu acho que eu já sei de cor. E quando eu estava escrevendo no meu diário para Deus, eu comecei a escrever ela porque era exatamente o que eu queria sentir. Então eu escrevi ela como uma forma de oração. Então eu vou ler para vocês ela, a minha oração, mas também a música, porque elas são as mesmas coisas. Então ela começava assim: seja Cristo em mim, e eu quero que Ele seja o princípio e o durante. Eu quero que Cristo seja a cada instante na minha vida. Eu quero que Ele seja tanto o meu acordar, como também a hora que eu for dormir. E eu quero que Ele seja notável, a presença dEle na minha vida. Que a minha voz, ela se cale. E que eu veja o Teu amor, e que as pessoas possam ver o Teu amor em cada gesto meu. Eu quero que Cristo seja em mim em todos os sentidos. Eu quero que Ele seja em todos os momentos para mim. Eu quero que Ele faça de mim alguém mais parecido com o que Ele é. E eu não quero não quero que o mal ele venha me entristecer, mas que antes disso eu possa refletir o Teu amor na minha vida. Eu quero que Ele me molde, que Ele me reconstrua, para que no final eu possa ser igual a Ele. Porque não tem outro jeito de eu viver, não tem nenhuma outra forma de eu viver. Não há outro lugar que eu mais queira estar se não é perto dEle. Jesus é para mim a minha presença. Não, Jesus, a Tua presença para mim é o que me faz viver, é o que me alimenta. E aonde mais eu estaria se não fosse pelo Teu amor? Sem ser a Tua presença agindo em meu favor. A Tua doce paz me molda. E aí no final ele continua, né? Que Cristo seja sempre em mim. Então essa música aqui, ela, claro que fiz na minha entonação. A música tem uma outra entonação, mas é a mesma letra. E essa música ficou na minha mente porque quando a gente quer que Cristo venha na nossa vida, isso não significa que vai ser fácil. Pelo contrário, as coisas mais difíceis da nossa vida é tirar quem nós somos. Para Deus entrar na nossa vida, a gente primeiro tem que se esvaziar. E a gente se esvaziar dói. Dói, não sei qual é o seu problema ou qual é o seu pecado que você tem que se livrar, mas o meu é muito difícil. Um estralinho de quebra dele, eu já fiquei tipo, não aguento mais não. Imagina se ele quebrasse. Mas se não quebrar, como é que eu posso ser parecida com ele? Então essa era a minha música. Era a música que eu sempre tocava e que eu sempre pensava. Essas duas músicas, né? Caminho e Seja como a Cristo, Ser igual a Cristo. Então, o que eu quero finalizar aqui com vocês é que eu sei que cada pessoa tem o seu peso. E uma coisa bíblica, não é o que eu estou falando, uma coisa bíblica é que você não vai suportar nada que você não consiga. Tudo que você está suportando é porque você consegue. Eu não sei se você consegue mais do que eu, mas cada um vai conseguir suportar o que precisa ser suportado. Você dá conta. Segunda coisa, é para o nosso crescimento. E eu vou pedir para colocar o último slide só. Tu passou para ele? Tem o último slide que ele vai falar um texto que mudou minha mente sobre essa vida andarilha, sabe, com Deus. Pode passar. É isso aí. Eu sei que tem muito texto, mas foca nas palavras grifadas, que foram as partes que mais ficam no meu coração. Deus, ele provará o seu povo, que foi o que a gente falou sobre todos os dias aqui.
Jesus lida com eles de forma pacientemente e não os vomita pela sua boca em um momento. Então, Deus está guiando a gente de forma paciente. Então, Ele não vai se irritar com você se você cair. É pacientemente, igual um professor, falando, tá tudo bem, não sei quem é professor aqui, mas a gente sabe que professor ele tem que ser calminho. Agora com a mãozinha. E Ele faz isso de forma muito calma com a gente. Segunda parte, se a mensagem houvesse tido a breve duração que muitos de nós suponham, não teria havido tempo para desenvolver o caráter. E essa frase me fez lembrar muito de uma pregação que a gente ouviu lá no treinamento, que falou o seguinte: o mundo, gente, ele já está pronto para a volta de Deus. Não tem mais o que acontecer. Já está pronto. O problema é que nós não estamos prontos. Se Jesus viesse hoje com o seu caráter, ele não vai ser moldado. Ele vai ser do jeitinho que você é agora, do jeitinho que você vai ser no céu. E será que você está pronto para ter esse caráter no céu? Foi o que eu fiquei pensando. A minha vontade de que tudo terminasse me motivou. Eu falei assim, não, Deus, eu tenho que mudar esse caráter porque ele não vai dar certo lá no céu. Vamos ter problemas. Então, acho que nem vamos para lá nesse caso. Então, me ajuda a construir e mudar ele aqui nessa terra. Então, exatamente o que Deus está fazendo. Ele está ouvindo minha oração e mudando o meu caráter enquanto ainda tem tempo. Porque na hora que ele chegar, não tem mais como mudar. Próximo texto, fala assim: Deus conduz avante seu povo passo a passo, leva aos diferentes pontos, destinado a manifestar o que está no coração. Então, quando eu li esse texto, eu pensei como se fosse um playground, em que Deus, ele falou o seguinte: olha, agora tem aqui todos os brinquedos, né, e tal. Agora vamos lá, vamos, Beatriz, vamos nesse brinquedo aqui, vamos ver se você aguenta. Aí faz lá o brinquedinho e tal, deu certo. Agora vamos no outro brinquedo. Aí faz nesse brinquedo, agora não deu certo, então vamos tentar de novo. Aí fica tentando de novo, tentando. Agora deu certo, vamos para o próximo passo, para cá. Então, quando eu li esse texto, eu pensei muito nisso, que Deus ele leva a gente a pontos estratégicos, lugares estratégicos, com pessoas estratégicas, para que a gente possa desenvolver caráteres específicos, para que a gente possa quebrar isso do nosso coração. Então, se eu estou aqui é porque eu tive essa necessidade de quebrar alguma coisa. Se eu estou lidando com tal pessoa, é porque é para eu conseguir aperfeiçoar esse caráter. Então, não pense que é coincidência. Não, Deus te colocou lá para você aprender ou para você testemunhar. Então, foi de formas específicas. Deus faz isso de formas específicas. Se o professo povo de Deus verificar está o coração contrário a essa obra em si, essa incisiva obra, isso deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer. Então, se você está lidando por uma situação e está vendo que não está parecido com Cristo, é onde você tem que prestar mais atenção. Porque a gente sabe como era Cristo. Ele era paciente, meigo. A gente vê em Gálatas 5 quais são os frutos do Espírito. E se você não está conseguindo agir de acordo, é porque tem alguma coisa que você precisa melhorar. E é essa coisa que você precisa pedir para Deus para te ajudar. Eu estou fazendo reavivados e durante a semana, né, uma das coisas que eu mais gostei foi lá em Josué, capítulo 4. Eles estão perto de chegar na parte de Jericó. Vocês sabem, né, historinha? Vocês sabem a historinha, né, Jericó? Que vão destruir lá e tal. E é engraçado de pensar de que o povo de Deus, eles tinham acabado de sair do Jordão, aberto o Jordão, e eles estavam entre o Jordão e o Jericó. Eu não sei quanto de espaço tinha, mas era um espaço, acho que não muito grande para daquele tempo, né, para a guerra. E aí no meio eles acamparam. E nesse meio que eles acamparam era onde deveria ser celebrada a Páscoa. Agora fala para mim, como é que você celebra algum momento festivo com uma iminente em pouco tempo você vai enfrentar um exército gigante? Gente, Jericó não era pequeno, Jericó era muito fortificado, ele era muito forte. Então, um povo que era só de ex-escravo, que não tinha muita força para lutar, como é que eles podiam estar celebrando a Páscoa, sabendo que daqui a pouco eles iam ter que lutar? Mas eles estavam celebrando. Como? Eu não sei, mas eles estavam. E aí, nesse momento, no versículo 13, ele fala o seguinte, que Josué estava lá meditando, e aí veio um anjo, e ele falou assim, ele falou o seguinte assim, você é um dos nossos ou você é um contra nós? Aí o que Josué pegou e falou, aí Deus no caso, né, falou o seguinte, eu não sou nem uma coisa nem outra,
Eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos e acabo de chegar. Então isso deveria dar uma paz para Josué, pensando, não vou precisar lutar com esse povo sozinho. Agora Deus está aqui, Ele vai me ajudar a resolver toda a situação. Então é isso, gente. Quando você passar por uma situação, lembre-se que você não está só, você tem Deus. Lembra que é para você aperfeiçoar o caráter de você, não é para você ficar triste, desanimado. Muito pelo contrário, esse momento é para ser de alegria, porque você está sendo mais parecido com Cristo. Porque se fosse de outra forma, você não estava sendo parecido com Ele. Essa música tem, porque ela é do Inário Novo. E essa música eu gosto muito dela, porque é a bênção final de Deus. E ela é muito curtinha. Ela é até, se você quiser anotar na sua Bíblia, ela está lá em Deuteronômio... Não sei que eu anotei. Ela está lá em Números 6, se você quiser anotar, né, para grifar. Eu estou gostando muito de riscar a minha Bíblia, está toda riscadinha. Lá em Números 6, ele fala dessa bênção, é a bênção sacerdotal. E as mais lindas bênçãos de despedida para mim é essa. Ela fala assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer, ou seja, que Ele faça brilhar o seu rosto e que tenha misericórdia de você. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. A gente sabe, Deus, eu lembro muito de Moisés nisso. Então, quando Moisés saiu lá do Monte Sinai, ele estava com o rosto brilhando, mesmo tendo passado 40 dias em jejum. Era muita fome, gente. Como é que ele podia estar tão feliz ou com o rosto brilhando? Era Deus na vida dele. Então, quando Deus está na sua vida, eu sei que é difícil, mas Ele te dá paz. Ele te dá um rosto de brilho. Você não parece estar passando por essa dificuldade, porque muda a mente, sabe? Eu não estou passando por dificuldade porque eu fiz uma coisa errada, mas porque Deus vai melhorar a minha vida. E eu vou colocar ela agora para ficar na mente de vocês, que música sempre é bom. Te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. A paz, ela não vem da gente, ela vem de Deus. Então, se tá difícil para você, pede para Ele, Ele vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Pede amor, Ele vai te dar, pede alegria, Ele vai te dar, mas você precisa pedir. Então, vamos orar para que o sábado, hoje, todos os sábados, o resto da nossa semana, ela seja de alegria, seja de paz. E principalmente hoje, que nós vamos ter uma coisa para comemorar junto com o céu, que é mais uma vida se entregando para Deus, não tem motivo para estar triste. Literalmente não tem motivo para estar triste, porque se você está passando por provação, é porque é para o seu próprio bem. É para você criar um caráter semelhante ao de Deus. Oremos. Santo e bondoso Deus, Pai de infinita bondade, a gente às vezes fica triste por passar por dificuldades, porque é difícil. Mas a gente tem que ter ideia e saber de que essa dificuldade vai nos ajudar a ser com um caráter igual ao teu. O Senhor nos prometeu que nos daria alegria, que ficaria conosco, nos prometeu que nós teríamos Pai. Então nós estamos reivindicando isso, nós estamos agora
pedindo isso de Ti, porque a gente não tem como conseguir fazer essa caminhada sozinho e a gente não precisa passar por isso sozinho. Então, ajuda para que nós possamos ter a fé de que tudo vai se resolver e que no final nós vamos poder olhar nos Teus olhos e dizer que foi difícil, mas nós conseguimos com a Tua ajuda. Ajuda para nós ficarmos felizes todos os dias da nossa vida, para que nós possamos realmente ser um povo muito feliz. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém.